we can slow down. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu trouxe mais um vídeo de casa aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem. Deixem o feedback de vocês aqui embaixo, deixem também alguma sugestão de algum caso que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Se inscrevam no canal e não esqueçam de deixar o like e de compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que se interessa por esse tipo de assunto. Então é isso, gente, vamos pro caso. Esse caso que eu trouxe hoje, ele é um caso no qual a justiça ela foi extremamente falha, extremamente mesmo. Porque ela acusou um inocente de uma série de crimes e ela deixou os verdadeiros culpados sem acusações e sem prisões, sem o devido julgamento, né? Mas como a gente sempre sabe assim, né? A verdade ela vai aparecer uma hora ou outra. Então nesse caso não foi diferente e é isso que eu vou contar pra vocês aqui hoje. O caso que eu escolhi foi o caso do Jorge Luiz Thaís Martins. Vamos começar. Esse caso aconteceu entre agosto de 2010 e janeiro de 2011. E nesse período o Jorge ele era um coronel. Esse caso ocorreu lá em Curitiba, no Paraná. E ele veio à tona, né, principalmente porque a justiça paranense ela emitiu uma ordem de prisão pro coronel. Porque ela acreditava que ele era o responsável por todos aqueles crimes, né? Porque havia ocorrido uma série de assassinatos naquela região ali do Alto Boqueirão. E de dependentes químicos. Então achavam que ele era o responsável por todas aquelas mortes, né? Ele tinha feito 14 vítimas, supostamente ali, né? E dessas 14, 9 haviam falecido. Então eles acreditavam que ele era o responsável por toda essa série de crimes. Esse caso tomou uma proporção tão grande, mas tão grande, que no mesmo dia ele passou numa reportagem no Jornal Nacional. E eles achavam isso porque ele havia perdido um filho naquela região ali. Ele havia sido assassinado, o filho dele, o filho que se chamava Jorge Guilherme Marinho Martins. Então eles achavam que era uma forma de vingança, que ele estava assassinando ele como forma de vingança pela morte do seu filho. Essa era a prova que eles tinham para acusar o Jorge. Eles acreditavam que era ele o responsável, né? Porque o assalto no qual o filho dele ele foi assassinado, né? A tentativa de assalto ocorreu ali no Boqueirão, no Alto Boqueirão. E foi bem essa região na qual estavam ocorrendo essa série de crimes, né? Então eles achavam muita semelhança, né? Naquilo tudo. Mas ele teve o seu álibi comprovado, né, com fotos e vídeos dele nas férias, né, com a sua família, com as suas netas. Então ele foi inocentado em 2016. Em novembro de 2019, a terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná condenou o Estado do Paraná para pagar uma indenização de R$50 mil para ele, né, por essa falsa acusação. Principalmente sem provas, né, não tinham provas concretas para acusar ele, mas estavam acusando, simplesmente por achismo. Após isso, 5 pessoas foram ligadas a todos esses crimes e essas pessoas eram policiais militares ou ex-policiais militares. Então, assim, eram do ramo, mas não era ele. Ele não tinha nada a ver com aquilo, mas demorou pra eles perceberem isso, né? Pra eles pararem de botar ele no meio daquele caos ali, que ele não tinha nada a ver. Em uma entrevista que foi dada pra UOL, a delegada Vanessa Alice do COP, né, que é o Centro de Operação Policial Especial, que é um dos grupos de elite da Polícia do Paraná, Polícia Civil. Ela disse que as testemunhas disseram que tinham 100% de certeza que tinham visto ele nas cenas dos crimes, né, que ele ia lá com os moradores, e que eram usuários de substâncias ilícitas e que eles tinham certeza de que era ele. Eles não tinham dúvida nenhuma de que a pessoa que estava lá era ele. Ela disse, pelo que as testemunhas nos locais dos crimes depuseram, o autor seria um policial militar que teria tido um filho assassinado ali nas imediações. Aprofundamos essa apuração, submetemos essas pessoas a um auto de reconhecimento fotográfico e em 7 dos 9 casos obtivemos 100% de certeza de que era o ex-comandante, afirmou a delegada. Nos outros 2 casos, ela disse que as investigações estavam sendo sustentadas por provas materiais. É importante a gente lembrar que nesse período a Associação da Vila Militar lá do Paraná ela estava apoiando o coronel, estava defendendo ele porque acreditava fielmente na sua inocência. O advogado que defende o coronel, ele disse que ia mandar a arma de trabalho dele, né, pra polícia periciar, pra averiguar aquele material. E ela também é alegado que ela nunca foi disparada. Ele também prometeu que ia entregá-la pra polícia. Isso fazia parte da estratégia de defesa dele. E, segundo ele, essa era a arma cuja caixa de munições foi encontrada na casa do coronel. E era uma pistola .40, que ele tinha para sua proteção pessoal, mas ela nunca havia sido utilizada. E o coronel ele não é preparado para ir em becos atrás de pessoas usuárias de substâncias ilícitas também, né?
Isso não faz parte do dia a dia de trabalho dele, então isso era algo que não tinha possibilidade de ser verdadeiro, né? Era mais uma parte da defesa dele. O advogado também diz que pretende entregar outros materiais para serem averiguados pela polícia, né? Como fotos e vídeos das férias dele, né? O álibi. Que durante o período de 26 de dezembro do ano passado a 26 de janeiro daquele ano, né? Que foi o período em que ocorreu 2 dos crimes. O coronel estava em Guaratuba, no litoral do Paraná, na residência da família. E tem imagens dele e vídeos com os familiares brincando com as netas. Ele estava totalmente alheio às fotos que estavam ocorrendo em Becos de Curitiba, afirmou o advogado, né? Aí, no dia de um dos outros crimes, ele estava viajando a trabalho. Então, tipo, não tinha como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, isso já era suficiente para ser o álibi dele, né? Para comprovar a inocência dele. O coronel, então, por conta dessas acusações, né? Ele acabou ficando preso em Curitiba, acusado de cometer os assassinatos em série, 9 ao todo, né? No bairro do Boqueirão, nos últimos 5 meses. 5 homens e 2 mulheres eram as vítimas, que foram apontados como usuários de substâncias ilícitas. Além de um taxista, eles foram mortos a tiros na região da favela Vila Rocinha. De acordo com a delegacia dos homicídios, né, existem provas periciais e testemunhais de envolvimento dele nos crimes. Mas ainda há suspeitas de que tenham outras pessoas, no caso policiais, militares, né, outros envolvidos nesse caso todo, né, que tinham auxiliado ele, né, nesses crimes. No depoimento que ele prestou, ele negou a autoria de todos os crimes. Nesse período ainda, o advogado estava avaliando se ele entraria com pedido de habeas corpus na justiça ou se ele ia revogar a prisão temporária do coronel, que era válida por 30 dias, né? Ele não cometeu estes delitos e acreditamos que a prisão é uma medida desnecessária, ele disse, né? De acordo com seu advogado, ele foi pego de surpresa com o pedido da prisão, ficando muito abalado e surpreso com a medida. Ele havia acabado de chegar de uma viagem com a sua família e ele já havia sido pedido para ele se apresentar para a polícia. Então ele chegou na viagem e ele já foi se apresentar para a polícia. Ele não hesitou, ele não resistiu, ele simplesmente obedeceu a ordem que haviam dado para ele. Desde a sua apresentação para a polícia, ele foi detido em um quartel do Corpo de Bombeiros, onde era para ele ficar por até 30 dias. A localização desse quartel ela não foi divulgada, né, para manter a tranquilidade do coronel e preservar sua imagem, para manter a segurança dele também, né. Então, gente, esse é um caso no qual a verdade ela aparece, né. Eles inocentam ele porque ele tem álibis comprovando aquela história dele, que ele não tem nada a ver com isso. E é bem complicado quando esse tipo de coisa acontece, né? Mas que bom que aconteceu a tempo antes de que algo pior acontecesse, né? Porque a gente sabe que tem muitos casos em que as pessoas são presas injustamente e elas ficam lá por anos. Então, que bom que não foi esse o caso. É dito que essa acusação falsa, né, do coronel ali prejudicou bastante ele e tornou a vida dele um pouco mais difícil, né? Porque, querendo ou não, estavam associando o nome dele a crimes, né? Coisas horríveis que ele jamais teria cometido. Então, é bem complicado quando a gente fala sobre isso, né? Sobre falhas da justiça e sobre a justiça em si, como ela funciona. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. É um caso no qual a justiça, no fim, foi feita, né? Porque eles descobriram os verdadeiros culpados, né? Que, no caso, eram ex-policiais militares, né? E policiais que estavam envolvidos na realidade, e não o coronel. Então, no fim, eles ainda descobriram a verdade. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse caso. Eu peço que vocês deixem o like e deixem um comentário com a opinião de vocês sobre o que vocês acharam disso. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!